qual que é a função de um projeto estrutural? A função de um projeto estrutural é duas principais. As duas principais funções de um projeto estrutural são segurança, certo? E nós fizemos uma live específica sobre isso, sobre como ter um projeto seguro, não é mais nem menos, mas dentro da segurança necessária para o que se espera de um projeto estrutural, né? E economia. Sendo essas duas principais, não dá para abrir mão de nenhuma dessas duas, tá? Não dá. Um projeto estrutural que não preze por essas duas coisas não é um bom projeto estrutural. E aí você não deve contratá-lo. Ou se você entrega um projeto sem uma dessas duas coisas, não deve fazê-lo, tá? Não é isso que minimamente a gente espera de um projeto estrutural. Se a gente espera segurança e economia, a economia está implícita ali no projeto, tá? Então, como fazer projetos estruturais mais econômicos? A primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual sistema estrutural vai ser utilizado? Vou fechar aqui. Qual sistema estrutural a gente vai utilizar? Qual sistema? Por quê? O sistema estrutural, existe sistema estrutural mais econômico que o outro? Sim. O sistema estrutural escolhido, a escolha correta, adequada do sistema estrutural é um primeiro pilar de um projeto estrutural econômico. Não dá para ter um projeto estrutural econômico sem esse primeiro ponto, né? Então, a primeira coisa é: existe um sistema estrutural mais econômico que o outro? Sim. Certo? Como que essa economia é gerada e como que é feita essa escolha do sistema estrutural, quais tem disponível, né? Lembrando que a economia, de onde vem a economia, tá? De um sistema estrutural ou de outro. A economia, ela vem de vários fatores. A economia vem de redução do consumo de materiais, certo? Redução no consumo de material, então menor consumo de material, esse é o primeiro fator para gerar essa economia, tá? Segundo, depois da redução do consumo de materiais, nós temos redução da mão de obra, uma mão de obra que no total ela é mais barata, né? E redução do tempo de obra. Esses são os três principais fontes de economia. Boa parte, pessoal, em obras de pequeno porte, talvez isso faça pouca diferença. Mas numa obra de maior porte, num edifício, num galpão, em outros sistemas, isso faz uma diferença lascada. Vou pegar um exemplo de um edifício para vocês terem ideia, né? Se nós pegarmos um edifício aí de 2 torres e 18 pavimentos, se eu demorar 1 ano a mais numa obra, em vez de fazer esse edifício em 2 anos, eu tenho que concluir ele em 3 anos. Se eu demorar um pouquinho mais para construir esse edifício, eu posso ter um custo adicional de 3, 2, 5 milhões de reais a mais. Porque o aumento no tempo de obra aumenta inclusive o custo financeiro dessa obra, né? A maioria das obras são construídas aí com dinheiro de banco, e eu tenho além disso os custos fixos, esse tipo de coisa, tá?
Então, a escolha do sistema, né, a importância do sistema nesse processo é a redução do consumo de materiais, de mão de obra e de tempo de obra. E tudo isso, claro, essa economia passa por diversos fatores, portanto, tá? Mas vamos por partes para a gente chegar lá. Primeira coisa, existe um sistema estrutural mais econômico que o outro? Sim. Beleza. Primeira resposta. Quais? Né? Economia é sempre comparada a alguma coisa. Então, lembre-se, o sistema estrutural a ser escolhido tem que levar em consideração a redução do consumo de materiais, redução da mão de obra e redução do tempo de obra, nesses 3 principais fatores. E não pode abrir mão da arquitetura. Então a escolha do sistema estrutural, ele é para atender uma arquitetura específica, né? Dentro daquela arquitetura disponível, daquele desafio daquela arquitetura, e do tempo de obra que a gente tem para utilizar, a gente vai escolher um sistema estrutural ou outro.